Muito bem, senhores, voltamos aqui para o quarto e último bloco desta nossa aula, em que nós estamos tratando da prova no processo penal, né? Especificamente nos blocos anteriores falamos do interrogatório, né? Aproveitando, é claro, muitas coisas que tratamos acerca do interrogatório são aproveitadas também na prova testemunhal, que é o assunto principal deste bloco, efetivamente, né? Então se aproveita muitas coisas do que nós estávamos falando anteriormente. E eu deixei uma pergunta no ar no final do bloco anterior. Imagine que o depoente aí não serve só para o interrogado, né? Serve também para a testemunha. Não consiga se manifestar ou tenha uma dificuldade enorme na manifestação. Teve aluno que já me perguntou, professor, e se o depoente for surdo, mudo e cego? Então, quer dizer, ele não consegue ler, ele não consegue escrever, ou né, ele tem uma dificuldade. Como é? Bom, provavelmente essa pessoa de tristicina, né, pessoal, porque está com graves problemas aí, geralmente ela não vai ser nem réu, nem vítima, nem testemunha, né? Muito difícil que isso aconteça, mas academicamente, imaginando essa hipótese e até extrapolando, falando, bom, e se for uma situação em que a pessoa é autista ou tem um grau alto de autismo, não consiga se manifestar, ou tem um problema grave na sua dicção, como é que nós vamos ouvir esse depoente? Então, na verdade, o juiz, nesses casos, ele se servirá de um intermediário, de uma espécie de um intérprete, né? Mas quem seria essa pessoa? Alguém que conviva com o depoente, alguém que consiga, né, entre aspas, traduzir aquilo que ele quer dizer para o magistrado, né? Então, se aquela pessoa, com todos os problemas que ela tenha, ela tem alguém que cuida dela, tem alguém que consegue passar exatamente o que a pessoa quer dizer, né, entende, então essa pessoa é chamada a ser um interveniente ali no momento do depoimento. Compreendido? Muito bem. Só para fechar o interrogatório, então, antigamente, isso foi até 2008, no CPP, o interrogatório era o primeiro ato da instrução, né? Eis que o réu ele era citado para ser interrogado. Essa era a sequência. Mas tudo mudou em 2008, com a mudança nos procedimentos judiciais, a partir ali do artigo 394, né, artigo 394 e seguintes, os CPP acabaram sendo alterados e os procedimentos, então, ganharam uma nova ordem. E hoje, o réu, ele é o último a ser ouvido. Então, o interrogatório, ele está localizado ao final, né, depois que todas as outras pessoas foram ouvidas, o réu será ouvido, né? Isso é muito interessante, essa mudança na legislação, porque também é uma percepção daquele princípio da ampla defesa e até do contraditório. Por quê? Porque como eu posso depor, ser interrogado, antes de saber o que pesa contra mim, não é? Então, quer dizer, antigamente o réu era interrogado, dava a sua versão e aí vinham as testemunhas falar sobre ele. Não, primeiro as testemunhas, vamos ouvir o que elas têm a dizer, tal, papapá, e todo mundo já falou, todo mundo falou o que tinha para falar, quem é que é ouvido agora? O réu é interrogado. Essa seria a ordem aí dos fatores, né? A lei de drogas, a lei 11.343, né, de 2006, ela foi elaborada um pouquinho antes dessa mudança legislativa. Como eu disse para vocês, o CPP foi alterado em 2008 e a lei de drogas em 2006. Então, a lei de drogas, ela seguiu o parâmetro do CPP anterior a essa mudança. Então, se você for na lei de drogas, você vai ver uma previsão lá de que o réu é o primeiro a ser ouvido. Porém, a jurisprudência, né, ali em peso, majoritária, tem entendido que, embora a lei de drogas diga que o réu é o primeiro a ser ouvido, na verdade ele deve ser ouvido por último, porque isso também, conforme eu acabei de mencionar, está em consonância com
à Constituição Federal, né? E na prática é isso que nós temos visto na lei de drogas ali, esse interrogatório ao final. Vale destacar que o artigo 185 diz que o réu comparecendo, não imagino que ele está foragido, né? Mas ele comparecendo em juízo, ele será interrogado e pode ser interrogado, inclusive, mais de uma vez, se assim for necessário. Compreendido? Muito bem. Agora, para a gente aproveitar aqui o final dessa nossa aula, vamos tratar sobre este tema aqui que está na tela. Dá uma olhadinha. Vamos falar sobre a prova testemunhal. E, na verdade, nós já falamos muito sobre esse assunto, prova testemunhal, né? Mas muitas coisas são aproveitadas, evidentemente. Mas tem outras que são específicas, né? Então, primeira questão. Quem é que pode ser testemunha no processo penal? Né? Na verdade, qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser testemunha. Qualquer um. O rico, o pobre, o gordo, o magro, o velho, o novo, o menor de idade, o doente mental, qualquer pessoa pode ser testemunha. Não é? A lei traz uma ressalva importante, dizendo que qualquer pessoa sim pode ser testemunha, mas o menor de 14 anos não presta o compromisso de dizer a verdade. E por isso não pode ser processado por falso testemunho. Alguém pode dizer, mas professor, se ele é menor, ele já não ia ser processado mesmo por falso testemunho? Não é bem assim. Né? De acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o maior de 12 anos, né, aquele que tem 12 anos ou mais, para ser mais exato, pode sim ser processado à luz das medidas socioeducativas, lá pelo procedimento do ECA. Então, se ele mentiu, ele poderia ser processado sim por falso testemunho. Mas o menor de 14 anos não. Né? Se tiver 15, pode ser processado por falso testemunho, mas o menor de 14 anos não, porque ele não presta o compromisso de dizer a verdade, e ele é chamado de informante. Aqui, uma confusão que se faz, algumas pessoas dizem, mas o informante não é testemunha, ele é informante. Para mim é uma questão pura e simplesmente semântica, porque na verdade o informante também vai dar um depoimento. Ele também, ao meu ver, ele estaria dentro de uma categoria de testemunha, só que é uma testemunha que não presta compromisso de dizer a verdade, né? Mas que seja, né? Podemos chamar ali de uma outra categoria de informante. Veja, uma criança, ela pode imaginar, ela pode ser iludida, enganada, ela pode esquecer, né? Então, se toda a prova no processo penal tem um valor relativo, muito relativo, o depoimento de uma criança terá um valor ainda mais relativizado, evidentemente um valor ainda mais relativo. Tem que ter muito mais cuidado, né, ao fazer a análise dessa prova. Mas não significa que não possa ser importante e não possa influenciar decisivamente no processo. Eu, nesses anos todos aí, já estou caminhando para 27 anos de advocacia, então a gente viu diversas vezes testemunhas deporem e crianças resolverem questões, né, dentro de um processo, né? Então, é válido, isso tem valor relativo, mas é válido, ok? Colocamos isso, inclusive, no slide, dá uma olhadinha. Então, olha só, qualquer pessoa pode ser testemunha. Porém, o menor de 14 anos não presta compromisso de dizer a verdade, né? E aí eu já emendo aqui o próximo item, ó. Podem se recusar a depor. Se recusar a depor. O CAD. O que é isso, professor? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. O CAD. Bem como os afins na linha reta. Sogro, sogra, genro e nora. Observação, a ressalva da prova não poder ser feita de outra forma. Então, olha só, um pouco de aula de direito civil aqui para vocês, né? Direito das sucessões, falando de
afim na linha reta. Eu adoro falar sobre esse tema, porque é uma das poucas coisas que eu consigo lembrar na vida do direito civil, né? Dos afins na linha reta, sogro, sogra, genro e nora. Bom, de qualquer forma, essas pessoas podem se recusar a depor. Em regra, a testemunha não pode se recusar a depor. Uma vez que a pessoa foi chamada para depor, ela tem que depor, e pronto, né? Vai depor. Eu tive um caso recente em que uma das testemunhas era um deputado federal e nós insistimos para que o deputado fosse depor. É claro que o deputado vai, né, escorregar daqui, dali, não vai querer, está com compromisso, está com isso, está com aquilo. Insistimos até que ele veio, porque ele tem que depor, né? Agora, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, pode se recusar, até porque isso é uma questão de preservação da família, né? Da pessoa poder ali ser, seria cruel demais que o testemunha, o pai acusasse o filho, a esposa acusasse o marido, esse tipo de coisa, né? E, então, nesse sentido, podem se recusar, a menos que a prova não puder ser feita de outra maneira, não tem outro jeito, aí então mesmo essas pessoas terão que depor, tá certo? Há outras pessoas, né? Essas não, se elas tiverem que depor, elas não prestarão também ali o compromisso de dizer a verdade. E outras pessoas que se depuserem também não prestam o compromisso de dizer a verdade, dá uma olhadinha. Então, também não prestarão o compromisso de dizer a verdade, além dessas testemunhas que eu acabei de mencionar, né? Os doentes e deficientes mentais, que podem ser testemunhas sim, conforme nós mencionamos, e as pessoas que podem se recusar a depor o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, bem como os afins na linha reta, sogro, sogra, genro e nora. Ok? Muito bem. Por outro lado, há pessoas que estão impedidas de depor. Quem é que está impedido de depor? Esse não pode depor. Aqueles que têm conhecimento dos fatos por conta de uma relação de sigilo. Relação de sigilo que se estabelece, por exemplo, entre o advogado e o seu cliente, entre o médico e o paciente, o psicólogo, o padre, o pastor. Nessas situações, a pessoa ficou sabendo de determinado fato por conta de uma relação de sigilo, ela pode se recusar, ela está impedida de depor. Agora, salvo o advogado, que aí a ética da advocacia impede que ele deponha, os outros poderão depor se forem desobrigados ao sigilo. Quer dizer, eu contei para o médico e estou autorizando o médico a falar, né, sobre o que eu contei para ele. Dá uma olhadinha. Estão impedidos de depor aqueles que têm conhecimento dos fatos por conta de uma relação de sigilo. Esses poderão depor se forem desobrigados pela parte, salvo o advogado. Ok? Muito bem. Para a gente fechar aqui o nosso tema, né, eu gostaria de dizer que algumas pessoas especiais, aquelas que têm prerrogativa da função, terão ali uma forma diferente de poder depor. Por exemplo, o presidente da República, ele pode, esse sim, enviar, né, ser enviado a ele perguntas escritas, ele responde por escrito. Isso é possível. Outros que estão ali na frente dos três poderes também poderão depor, mas com agenda, com data marcada, né? Então dá uma olhadinha nos slides aqui, olha só. Então, olha só, o presidente e o vice da República, os senadores, os deputados federais, os ministros de Estado, governadores de Estado e territórios, secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal, dos municípios, deputados das Assembleias Legislativas Estaduais, membros do Poder Judiciário, ministros dos juízes e tribunais de conta, da União, dos Estados do Distrito Federal, bem como do Tribunal Marítimo, serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre ele e o juiz, ou seja, será marcado data específica para essas pessoas depois, né? Conforme foi o caso lá do deputado federal que foi testemunha num processo meu. Agora, no caso do juiz, do presidente, né, o presidente e o vice, e os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados, do Supremo, poderão
optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz lhes serão transmitidas de ofício. Então, manda por escrito. É uma exceção total no que diz respeito aqui às testemunhas. Legal? É isso aí, pessoal. Uma grande satisfação poder estar aqui junto com vocês. Os meus dados de contato ficaram aí nos slides. Então, não titubeie. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima.